pessoal, tudo bem com vocês? Bem, estamos começando então aqui resolução da segunda avaliação de Física 1. Essa resolução é relativa então à avaliação que foi aplicada para os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica e Engenharia Ambiental. Vamos então agora para a resolução então das nossas questões. A primeira questão, ela tratava do seguinte: um carro de 1.400 kg anda durante 400 metros com a potência constante de 250 cavalos vapor. Letra A. Encontre a velocidade ao final dos 400 metros. Letra B. Quanto tempo o carro levou para percorrer 400 metros? Um cavalo vapor vale 735,49 watts e a questão, então, ela vale um total de 30 pontos. Para começar, então, resolvendo a letra A, a primeira coisa então, que a gente precisa saber é como que se calcula então, a potência. A potência, então, ela pode ser obtida pela seguinte relação. A potência, P, é igual então, à derivada do trabalho com relação ao tempo. E o trabalho, então, ele pode ser descrito como sendo a força F escalar dx, na direção, então, do deslocamento ali, dividido por dt. No entanto, dx dt, ele define para a gente a velocidade. Portanto, eu tenho aqui que o meu vetor força, produto escalar com o meu vetor velocidade, é também a definição de potência. Como a força é aplicada, então, durante todo esse movimento, a gente assume, então, ali que esse movimento, então, ele é acelerado, uma vez que ele tem uma força aplicada nele, o que resulta, então, para a gente que a nossa potência, que é o produto escalar da força F vezes a velocidade V, ela pode ser descrita, então, da seguinte maneira. Se eu fosse escrever ela escalarmente, FV cosseno θ, sendo que θ, então, é o ângulo entre a minha força F e a minha velocidade. Tá? Bem, como a força está sendo aplicada na mesma direção da nossa velocidade, portanto, a gente vai ter então que θ é igual a zero, o que sobra então que a nossa potência, P, é igual a F vezes V, e a nossa força F, pela segunda lei de Newton, é dada pela massa vezes a aceleração, multiplicada, portanto, pela velocidade, define então a nossa potência. Eu posso também escrever a minha aceleração em função da velocidade. Sobra então que eu vou ter m dv dt multiplicado por v, sendo dv dt então a definição ali da aceleração. A partir então dessa relação, eu posso fazer a seguinte manobra algébrica. Eu vou multiplicar então a equação que a gente obteve por dx e ao mesmo tempo eu vou dividir ela por dx. Desta forma eu não altero a minha equação. Então eu vou ter que a potência é igual a m dv dt vezes v, que é o que a gente tinha anteriormente, multiplicado por dx dividido por dx. Eu vou rearranjar aqui então esses termos. Eu fico m dx dt vezes v dv sobre dx. E agora, então, eu tenho que dx sobre dt é a velocidade, portanto, eu tenho aqui, então, mv ao quadrado dv dx. Como o problema pediu para a gente é justamente a posição, né? Ou seja, eu preciso isolar aqui, nesse caso, é o meu dx. dx é igual a mv quadrado dv sobre a minha potência P. Para isolar, então, a posição, que é o que pede para o problema, eu vou integrar, então, ambos os lados da minha equação. Do lado esquerdo, então, vou ter a integral de 0 até x dx. E do lado direito, eu vou ter o seguinte, mp não depende de v, eu vou tirar ele fora da integral. Então, eu tenho a integral de 0 até um v final, v quadrado dv. A equação da esquerda aqui dá x, e a equação da direita vai dar para a gente mp v ao cubo sobre 3.
Como ele pede então a velocidade, a partir então da velocidade eu vou isolar ela aqui, vou então tirar a raiz cúbica dela, vai ficar 3xp sobre m. A partir daqui então eu tenho todas as variáveis aqui para resolver esse problema. Eu tenho a posição, eu tenho a potência e eu tenho a massa. No entanto, a potência que foi dada para a gente foi dada em cavalo-vapor, e no Sistema Internacional de Unidades a potência tem que ser em watts. Portanto, eu vou converter então esse 250 cavalos vapor, utilizando a relação que foi dada para a gente lá no problema, para watts. Nesse caso, então, implica que a potência vai ser de 183.872,5 watts. Agora, então, eu posso calcular quanto que vale a minha velocidade. A minha velocidade, então, vai ser a raiz cúbica de 3 vezes a posição, que é 400 metros, vezes a potência, que a gente converteu anteriormente, dividido pela massa do nosso carro. Portanto, a gente vai ter aqui uma velocidade de 54,02 metros por segundo. Na letra B, então, a gente precisa encontrar ali a nossa aceleração, primeiramente, para depois encontrar esse tempo ali para percorrer essa distância. Então, primeiramente, eu vou isolar aqui, encontrar a aceleração, utilizando uma equação que não tenha dependência do tempo, como, por exemplo, a equação de Torricelli. Nesse caso, então, vamos substituir aqui os valores que a gente tem, ou seja, ao final dos 400 metros, a velocidade final é de 54,02 ao quadrado, a velocidade inicial é zero, que ele parte de zero, mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero encontrar. Δx, então, é a distância percorrida pelo carro, que é de 400 metros. Isolo, então, aqui a aceleração. Sobra para a gente 54,02 ao quadrado, dividido por 2 vezes 400, o que vai dar, então, uma aceleração de 3,65 metros por segundo ao quadrado. De posse, então, da aceleração, eu posso, então, utilizar agora uma equação do movimento que tenha o tempo, velocidade e aceleração, que são variáveis que a gente calculou. Então, a gente pode utilizar a relação de V é igual a V0 mais AT. Nesse caso, a velocidade final, a gente calculou que valia 54,02, a velocidade inicial é zero, a aceleração que a gente calculou anteriormente, que 3,65, vezes T. Isolando, então, T aqui, tenho 54,02 dividido por 3,65, que vai dar para a gente, então, um tempo que o carro gastou para percorrer 400 metros de 14,8 segundos. Tá? Bem, então esse problema aqui, como ele valia 30 pontos, ele foi dividido, então, 15 pontos para a letra A, 15 pontos para a letra B. Ressaltando que, como foi destacado ali na prova, tá? Então era necessário aí ter todos os detalhes durante a resolução da prova, como foi demonstrado aqui. Continuando então aqui para a questão número 2. Uma espingarda de chumbinho tem uma mola com constante elástica de 2 newtons por centímetro. Quando a espingarda faz um ângulo de 35 graus para cima com a horizontal, um chumbinho de 5,5 milímetros e 1,25 gramas é disparado e atinge uma altura de 20 metros acima do cano da espingarda. Letra A. Qual a velocidade do projétil ao deixar o cano? Letra B. De quanto foi a compressão da mola no momento do disparo? Essa questão também valendo aqui um total de 30 pontos. Para a letra A, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é supor que a velocidade inicial, V0, tá? E a altura máxima é h. Tá? Então, estou definindo primeiramente aqui as variáveis que eu vou chamar para esse problema. Tá? V0, velocidade inicial, h, tá? Altura máxima. Na altura máxima, então, eu só tenho velocidade horizontal. Uma vez, então, que eu estou fazendo o lançamento aqui de um projétil, tá? Então, quando ela atingir ali a velocidade máxima,
a única coisa que vai sobrar para a gente aqui, então, é a velocidade na horizontal. Essa velocidade na horizontal é a mesma velocidade no início ali do lançamento desse corpo. Então, nesse caso, então, ele vai ser VH também, que é a velocidade ali de lançamento. Usando, então, o princípio daqui da conservação da energia, a gente tem o seguinte, tá? A energia no início vai ter que ser igual no final, ou seja, a soma da energia cinética inicial mais a energia potencial tem que ser igual à soma da energia cinética final mais a energia potencial. No entanto, no início, eu não tenho energia potencial, eu só tenho energia cinética, então, relativa ali à mola, a hora que a espingarda dispara. Nesse caso, então, eu vou ter meio de mv0 ao quadrado, e no final eu vou ter a energia cinética mais a energia potencial ali do nosso corpo. Nesse caso, meio de mvh ao quadrado mais a energia potencial, que é mgh. Como eu tenho a massa aqui comum em todos os termos da nossa expressão, eu vou dividir então tudo por m, e nesse caso então sobra para a gente v0 ao quadrado sobre 2. Aqui então, vh, como que é um vetor, eu vou pegar então a componente dele relativa ali à parte horizontal. Então ele vai ser v0 cosseno de 35 graus ao quadrado. Vou dividir aqui por 2. Tá? Então VH é v0 cosseno de 35 graus dividido por 2. E aqui mais GH. Eu vou passar então tudo que tiver v0 para o lado esquerdo. Então vai ficar v0 ao quadrado sobre 2 menos v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de 35 graus sobre 2, que é igual a GH. Bem, eu posso então colocar aqui v0 em evidência aqui nesse caso. O que sobra então aqui v0 quadrado sobre 2, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de 35 graus, que é igual a GH. Como ele pediu a velocidade inicial então de lançamento, nesse caso então, a velocidade inicial, eu vou isolar ela, vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes GH dividido por 1 menos cosseno ao quadrado de 35 graus. Agora então é só substituir os valores fornecidos no problema, tá? Então a aceleração da gravidade, que já é conhecida nossa, 9,8, a altura, que é 20 metros, 1 menos cosseno ao quadrado de 35 graus, vou tirar a raiz quadrada de tudo isso, e portanto a gente chega que a velocidade inicial ali, que é a espingarda lança o nosso projétil, de 34,52 metros por segundo. Na letra B, então, agora, para a gente resolver ela, a gente começa, então, aplicando ali o princípio da conservação da energia mecânica, tá? Levando em consideração somente o sistema massa-mola. Tá? Ou seja, eu não estou considerando depois o momento depois ali que o projétil foi lançado. Nesse caso, novamente, a energia mecânica inicial tem que ser igual à final, ou seja, a soma da energia cinética mais o potencial inicial tem que ser igual à soma da energia cinética final mais a energia potencial final. No início, então, eu não tenho energia cinética, porque a mola vai estar totalmente comprimida, considerando então o sistema ainda dentro do cano ali da nossa espingarda. Tá? Então eu não tenho energia cinética, eu vou ter somente energia potencial. E no final, eu não tenho energia potencial, eu vou ter somente energia cinética final, que é o momento, então, que a espingarda está lançando o nosso projétil. Portanto, a energia potencial inicial vai ser a energia potencial da mola. Como a gente sabe, ela vale meio de kx ao quadrado, sendo k, então, a constante elástica da mola. E a energia cinética final, então, vai ser meio de mv0, que vai ser a velocidade de lançamento do nosso projétil ali, nesse exato momento. Tá? Bem, eu tenho o meio aqui dos dois lados da minha expressão, eu vou multiplicar então por 2 dos dois lados, e vou isolar então x aqui.
Nesse caso, então, x, que é o quanto que a mola foi comprimida lá, vai ser raiz quadrada de mv0 ao quadrado sobre k. Substitui, então, agora os valores fornecidos para a gente no problema. Tá? Então, vai ter a massa, que é 1,25 vezes 10 a menos 3 quilos, que multiplica a velocidade inicial que a gente calculou na letra A, 34,52 metros por segundo ao quadrado, dividido pela constante elástica da mola. Nesse caso aqui a gente está passando ela também por sistema internacional de unidades, né, quilo por metro. Então vai ser 2 vezes 10 a segunda. Tiro a raiz quadrada de tudo isso e a gente vai ver então que a compressão da mola foi de 0,086 metros. Novamente, a pontuação então dessa prova levou em consideração então as alternativas, como ela tinha um total de 30 pontos, 15 pontos para cada letra A e B, respectivamente. Tudo bem? Novamente, destacando que foi considerado também todo o processo de resolução passo a passo, como foi demonstrado aqui nessa resolução. Seguindo então aqui para a terceira questão, ela diz o seguinte: um homem de 80 quilos está sobre um trenó de gelo com massa de 42,6 quilos que se move a uma velocidade constante de 2,55 metros por segundo. O homem pula do trenó e, ao atingir o solo, sua velocidade horizontal é nula. Qual é a energia cinética do trenó após o homem ter saltado? Essa questão, então, vale ali 20 pontos. Pois bem, primeira coisa, então, para esse tipo de problema, para a gente conseguir resolver ele, a gente vai partir, então, do princípio de conservação do momento linear, que diz para a gente, então, que o momento inicial é igual ao momento final. Essa, então, é a nossa primeira relação que eu tenho ali para resolver esse problema. Eu vou adotar, então, como variáveis mh para a massa do homem e mt para a massa do trenó. E assim, então, agora eu vou reescrever a nossa relação número 1 em função dessas variáveis aí, da massa e a velocidade do nosso sistema. Então, para o momento inicial, eu tenho o homem sobre o trenó, então a massa do sistema é a massa do homem mais a massa do trenó, vezes a velocidade inicial ali do trenó, quando ele se movimentava. E no momento final, então, quando o homem pulou do trenó, eu vou ter o momento do homem, ou seja, a massa do homem vezes a velocidade do homem, mais a massa do trenó vezes a velocidade do trenó. Mas como o homem, assim que ele atinge o solo, a velocidade dele é nula, portanto, então, o momento relativo aqui ao homem é também nulo. Nesse caso, então, a partir dessa relação, eu vou isolar então a velocidade do trenó. Isolando a velocidade do trenó, eu vou ter então a soma das massas do homem mais a do trenó vezes V0 dividido pela massa do trenó. Eu conheço então todas essas variáveis que foi fornecida no problema. Resta então para a gente aqui a massa do homem mais a massa do trenó vezes a velocidade inicial, que é 2,55 metros por segundo, dividido pela massa do trenó, que é 42,6. Dá para a gente então aqui uma velocidade do trenó de 7,34 metros por segundo. Calculado então ali a velocidade, a gente pode então utilizar essa relação de velocidade para determinar então qual que é a energia cinética desse trenó. Então, sabendo então que sua velocidade após o homem ter pulado, a gente encontra então agora a energia cinética. A energia cinética do trenó vai ser meio da massa do trenó vezes a velocidade do trenó ao quadrado, que a gente acabou de calcular. Substituindo então aqui a velocidade na equação, a gente vai ter então que a energia cinética do trenó é meio de 42,6, que multiplica 7,34 ao quadrado, que vai dar então para a gente aqui uma energia cinética total de 1.147,15 joules. Considerando então que esse problema aqui ele valia 20 pontos, tá? Então ele era pontuado aí com 10 pontos para quem conseguiu calcular até a velocidade do trenó ali, e mais 10 pontos, aqui concluindo 20 pontos no total para quem
chegou a calcular aí a energia cinética do trenó. Nossa última questão, então, da prova. A gente tem um carro, chamado de veículo A, e uma caminhonete, chamada de veículo B, estão viajando respectivamente para o leste e para o sul. Chocam-se no cruzamento e ficam engavetados. Antes da colisão, A, massa de 1.360 kg, movia-se a 62 km por hora, e B, massa de 2.300 kg, tinha velocidade de 90 km por hora. Após a colisão, a caminhonete perde parte da sua carga, em igual a 130 kg, onde a mesma, por inércia, continua se movimentando. Determine o módulo e o sentido da velocidade dos veículos engavetados imediatamente após o choque. Essa questão, então, aqui, ela vale 20 pontos. Bem, primeira coisa, então, que a gente precisa fazer é fazer um pequeno diagrama para entender, então, o que estaria acontecendo aqui. Então, eu teria o meu veículo B aqui, de norte para sul, tá? Então, eu vou chamar a massa dele de MB, a velocidade dele de VB. E, inicialmente, também eu tinha aqui o meu veículo A com massa MA e velocidade VA, indo de oeste para leste, até que os dois colidem. A hora que eles colidem, então eles passam então a se movimentarem junto com uma velocidade única, que eu vou chamar aqui de V, formando aqui um ângulo aqui com a horizontal, tá, de θ. No entanto, o veículo B aqui ele perde parte da sua massa, ou seja, a sua carga, então ela sai fora do veículo, né? Então ela continua se movimentando por inércia, provavelmente então ela vai se movimentar na mesma direção que ela continuava anteriormente. Eu vou chamar então aqui que ela continua com a mesma velocidade, então velocidade VB, e a massa M'. O sistema cartesiano de referência que eu vou adotar, então, XY, vai obedecer essa regra aqui. E agora, então, a gente vai levar em consideração, então, a conservação da quantidade de movimento para esse sistema. Tá? Como é um sistema bidimensional, eu vou escrever a minha equação aqui vetorialmente, então o momento inicial é igual ao momento final. Eu posso, então, para simplificar aqui a resolução, separar esses momentos aqui ao longo dos eixos x e y, que é o que a gente vai fazer. Portanto, considerando que o momento para o eixo x, eu vou ter o momento inicial em x, é igual ao momento final também em x. Nesse caso, então, para o momento inicial em x, eu vou ter o momento relativo ao veículo A, né, PAI, inicial, mais o momento relativo ao veículo B. E no final eu vou ter, então, o momento de A final, mais o momento de B final, mais o momento da nossa carga M ali que saiu do veículo B. Nesse caso, como o movimento está somente em X, inicialmente eu não tenho aqui o momento do veículo B, portanto ele vale zero. Tá? E também, né, como é antes da colisão, eu também não tenho o momento relativo à carga que se desprendeu ali do veículo B. Portanto, ele também vale zero. Nesse caso, então, agora, eu posso escrever essas componentes aqui em relação ao nosso ângulo, né, nossa direção aí final. Então, eu vou ter aqui o momento inicial vai ser MAVA, o momento final do carro A vai ser a massa do carro A, a velocidade com que eles estão se deslocando junto, vezes cosseno de θ, e para o veículo B, ele vai ser então a massa B menos a massa que saiu do veículo, que seria a carga dele, né, M', que multiplica V cosseno θ. Nesse caso, então, aqui, como eu tenho V cosseno θ e V cosseno θ, eu vou colocar ele em evidência. Então, sobra então MAVA, MA mais MB menos MM, que multiplica V cosseno θ. Essa, então, é a nossa primeira
equação relativo, então, ao momento em x. A gente aplica também a conservação do momento linear ao longo de y. Nesse caso, o momento de y inicial é igual ao momento de y final. De novo, temos o momento do veículo A ao longo do eixo y, mais o momento do veículo B inicial. E no final eu vou ter o momento de A final, mais o momento de B final, mais o momento da carga que se desprendeu do veículo B. Como no início o momento de A ele não existe, porque eu não tenho o momento de A ao longo do eixo Y, portanto ele vale zero. Sobra então para a gente aqui o momento de B inicialmente, que vale menos mb vezes vb. Esse menos aqui é devido à orientação que a gente adotou ali para x e y, né? Então, como y positivo era na direção norte, mas o nosso carro está indo na direção sul, então ele vai ser negativo aqui. Temos então agora o momento de A final, então vai ser MA V seno de θ, mais o momento de B em Y, que vai ser MB menos a massa da carga, MM, vezes seno, V seno θ, menos o momento aqui relativo à carga que está se movimentando sozinha ali, menos M VB. Nesse caso, então, tudo que depender da velocidade VB, eu vou passar para o lado esquerdo, tá? Sobra, então, menos MB-VB mais MM-VB. Eu posso colocar aqui em evidência, uma vez que eu tenho V seno θ e V seno θ aqui. Então, MA mais MB menos MM multiplicado por V seno de θ. Eu vou colocar também em evidência aqui VB nessa expressão. Então, vai ficar menos VB, MB menos MM, que é igual a MA mais MB menos MM, V seno de θ. Essa, então, agora é nossa equação número 2 para o momento em y. Bem, eu vou, então, tentar eliminar uma dessas variáveis através das equações 2 e 1. Para isso, então, eu vou dividir a equação número 2 pela equação número 1, membro a membro. Então, eu vou pegar aqui do lado esquerdo a parte da equação número 2, menos VB, MB menos MN, dividido por MAVA, que é da equação número 1. E a mesma coisa aqui do lado direito da equação. MA mais MB menos MM, V seno de θ, dividido por MA mais MB menos MM, V cosseno de θ. Eu posso dividir um por outro aqui, vai dar 1, V dividido por V também vai dar 1. Nesse caso, então, sobra para a gente que seno de θ cosseno de θ é tangente θ. Tangente de θ é igual a menos VB, MB menos M' dividido por MA, VA. Uma das coisas que a gente precisa determinar, então, ali desse movimento é justamente a direção dele. Portanto, vamos isolar o θ aqui, fazendo arquitangente de todo esse termo. Veja, então, que temos aqui todas as variáveis fornecidas aqui no problema, que seria velocidades e as massas. Tá? Como ele deu para a gente as velocidades em quilômetro dos dois veículos, então não faz muito sentido eu converter as unidades. Eu posso trabalhar diretamente aí com as unidades em quilômetros, sem problema nenhum. Então vai ser a arquitangente então, de menos 90, que multiplica a massa da caminhonete, que é 2.300, menos a carga que ela perdeu, que é 130, dividido então pela massa do carro, 1.360, que multiplica a velocidade inicial do carro, que é 62 km por hora. Isso vai dar para a gente aqui menos 66,65 graus, que é essa então a direção ali desse movimento. Tá? Esse sinal negativo, então, ele só é reflexo aqui do nosso movimento. Ele está se deslocando então no quarto quadrante, ou seja, ele está se deslocando ali entre as direções sul e leste, então sudeste, né?
Agora, então, a gente pode, utilizando ali o ângulo que a gente calculou, tá? O θ, eu vou substituir, então, θ na equação número 1, que é uma equação menor, poderia substituir na equação número 2 também, mas a número 1 é a mais simples, tá? E da equação número 1 eu vou isolar a velocidade. Portanto, eu vou ter então que a velocidade é MAVA dividido por MA mais MB menos M, que multiplica cosseno de θ, que é o ângulo que a gente acabou de calcular. Temos então todas as variáveis aqui fornecidas no problema, é só substituir os valores dela, calcular isso daqui, e a gente chega então que a velocidade V vale 60,27 km por hora. Portanto, então, após a colisão, os veículos vão se deslocar com 60,27 km por hora a um ângulo de menos 66,65 graus no sentido sudeste. Essa, então, vai ser a velocidade final dos dois carros aí, dada de forma vetorial. Então é isso, pessoal. Então essa foi a resolução aí dos problemas da prova, tá? Veja que a resolução aí foi descrita de forma passo a passo, que é a forma que foi solicitada para vocês resolverem ali a prova. Portanto, ela vai ser cobrada de acordo com o que foi solicitado, tá? Eu espero então assim que vocês tenham compreendido. Isso ajude aí vocês a entender a resolução da prova de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Agradeço a paciência de vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!